Muitas donas de casa aproveitam embalagens de produtos na cozinha, não é? Hoje você vai saber que tipo de alimento deve ser guardado em potes ou então em garrafinhas. A limpeza correta desses recipientes também é muito importante para evitar contaminação. Nós vamos falar com a repórter Viviane Possato, que vai mostrar algumas embalagens para a gente, não é isso? Viviane, boa tarde. Isso mesmo, Arthur. Boa tarde, Isabela. Eu estou aqui com a Cláudia Colamarco, que é doutora em alimentos, vai explicar tudo pra gente. A gente tem aqui, por exemplo, um monte de embalagem plástico, PET, essas embalagens de supermercado. O que a gente deve guardar nesse tipo de embalagem? Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente, esse tipo de embalagem, nós temos que observar o seguinte: essa embalagem foi feita para qual tipo de alimento? Essa embalagem é a embalagem de sorvete. Então, aqui, nós devemos sempre colocar alimentos que vão mais frios, alimentos que contêm gordura, pode ser colocados aqui, e jamais aquecer essa embalagem. Ela não foi desenvolvida para ser aquecida para alimento quente. Por exemplo, micro-ondas nunca. Nunca. Agora, pode congelar alimento aqui dentro? Ah, pode congelar, pode ficar na geladeira, né? Pode ser utilizado para guardar um biscoito, né? Algum alimento seco. Aqui, por exemplo, sobrou uma comida do almoço, aqui pode ser colocado. Aquela de supermercado que foi desenvolvida especialmente para alimento. Nós temos que tomar cuidado aqui com a higienização. Olha o tanto de reentrância que tem aqui. Então, isso tem que ser muito bem lavado com detergente, água corrente, e depois ela pode ser utilizada. Mas essa também não é apropriada para aquecer. No momento do aquecimento, ela pode liberar alguns produtos tóxicos e deformar a embalagem e perder a integridade da mesma, né? No caso de embalagem PET, o que pode ser colocado aí dentro? Bom, essa embalagem, continuar observando o tipo de alimento, essa embalagem de refrigerante. Então, nós podemos colocar alimentos ácidos, tipo sucos ou até água, que não é ácido, mas pode ser colocado aqui. Jamais colocar um leite, por exemplo. Lembrar da dificuldade de higienização desse local. Então, isso é a dificuldade de higienização aqui dentro. Essa embalagem não foi feita para alimento que contém gordura, igual no caso o leite, então não colocar. Agora, a gente vê muita gente põe feijão, por exemplo, cata o feijão e guarda aí dentro. Pode? Pode. É até interessante, é um bom método de conservação para o feijão. Aqui dentro, desde que não contenha água, né? Esse aqui está com resíduo de água bem seca, deixa secar bem, não tem umidade nenhuma, coloca o feijão e tampa, ele vai ficar totalmente livre aqui de ataque de insetos. Vidros são ótimos, né? Para embalar. Vidros são as melhores embalagens que tem, né? Essa embalagem de vidro, por exemplo, desde que devidamente higienizada, nós vemos que tem várias reentrâncias, então esse vidro ideal seria lavar com detergente e ferver por 15 minutos, inclusive a tampa. Aí pode ser usado para alimento quente, para alimento frio, pode ser usado para congelar, tem que tomar cuidado para não encher até em cima, não é muito indicado para o congelamento, mas para alimento quente, geladeira, tranquilo, é o menos tóxico que existe. Agora a gente tem uma situação aqui muito comum, por exemplo, abriu a latinha de milho e largou aqui e guarda na geladeira. Isso não pode ser feito. Pois é, o que acontece aqui é o seguinte: esse material, ele é um material à base de aço e ele tem uma camada de resina, ele é todo resinado e esse ácido não pode entrar em contato com o alimento. Então, o que acontece? No momento que ele perdeu essa integridade, começa a oxidar e pode contaminar. Então, jamais dessa forma, tirar o alimento e guardar nessa vasilha plástica na geladeira. No caso das carnes, por exemplo, elas costumam vir nessas bandejinhas aqui. Usou uma parte, não pode voltar com essa bandejinha para o congelador, não, né? Não, essa bandeja de isopor, o seguinte, ela é muito porosa e pode entrar bastante micro-organismo aí, muito difícil de higienizar. Então, essa bandeja você não vai reaproveitá-la. Você vai pegar a carne, o restinho que sobrou, colocar num filme plástico ou então dentro de saco plástico próprio para alimento, para ele poder voltar para a geladeira. E rapidinho, material de limpeza para alimento, jamais. Né? Jamais a gente reaproveita embalagem de material de limpeza para alimento e mesmo para outras coisas. Fica mais complicado. Então, e alimento, jamais. Ok, muito obrigada pelas informações, Arthur e Isabela. Viviane, obrigado. A professora Cláudia também, excelente. Excelente, muita gente correu para a geladeira agora e foi ali fazer umas trocas. Com certeza.